Olá, estamos aqui hoje com a professora Maria Verônica Secreto, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, que veio apresentar no nosso seminário Conexões um artigo publicado na Revista Brasileira de História em 2014, intitulado Histórias Conectadas, Histórias Integradas, Brasil e Argentina em busca de um terceiro no século XIX, e vai contar um pouco para a gente aqui como se desenvolve o principal argumento desse artigo. Professora, obrigado por ter vindo. O artigo começa com uma reflexão sobre a metodologia da história comparada, né, que tem o seu início no final dos anos 20 com o francês Marc Bloch. Mas ela traz também uma reflexão interessante sobre o objeto do comparativismo no século XIX. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essas diferenças do que seria o comparado no método e no objeto. Muito obrigada pela pergunta. Bem, o artigo, ele resgata uma discussão do século XIX vinculada sobretudo a questão de terras e imigração, a temáticas, não? Terra, imigração, e como os autores, como os pensadores, os homens de Estado do século XIX pensavam nestas questões. E uma das questões assim mais chamativas é que os autores, os homens de Estado do século XIX pensavam estes temas em termos já comparados, ou seja, comparavam com outros países. Ou seja, analisa o caso do Brasil e Argentina, e o que aparece é que justamente que há uma necessidade de se pensarem como concorrentes, não só entre si, sino com outros países, com os Estados Unidos, com a Austrália. Então, para atrair imigrantes, essa questão que se coloca aqui, que devemos cumprir para atrair imigrantes. Ademais de ter uma legislação que garantisse determinados direitos, temos que oferecer o que seria a ascensão social, e isso seria dado através da terra. Então, a questão da terra aparece sempre de forma comparativa e sempre vinculada a esta acessibilidade e a legislação. Esses autores que eu trabalho, eles começam então a criar um roteiro, quase que um roteiro canônico, obrigatório, de quais são os lugares que devem ser comparados, como é a lei de terra nos Estados Unidos, como é na Austrália, como deveria ser aqui, como é na Argentina, o que fazer para estar na mesma posição em termos competitivos. Então, isso seria, digamos, o comparativismo do século XIX. Minha proposta é justamente pensar que esse comparativismo que a gente quer, metodológico, que a gente quer induzir, ele já está presente. A gente tem que estar atento a como, quais são os termos das outras globalidades, sobretudo da globalidade do capitalismo, da era do capital. Quais os termos dessa globalidade? Que tão global era aquele mundo? Quais eram os termos dessa globalidade e também quais as possibilidades? Porque, de alguma forma, um mundo relativamente restrito, definido por um conjunto de informações que esses atores têm sobre esses países, que acabam constituindo o universo deles. Então, essencialmente, o artigo traz essa reflexão. Ótimo. Isso seria, só para resumir e concluir, uma possibilidade de enxergar essa história como uma história integrada, a partir desse processo econômico de consolidação do capitalismo, afetando outros processos históricos. Bem, no caso que estava analisando, do caso do Brasil e Argentina, eu utilizo o termo integrado nesse sentido, no sentido que são processos integrados no mesmo mercado de capitais, mercado de investimentos, mercado de terras e mercado de mão de obra. Ou seja, eles estão atentos a esses fluxos migratórios e até, por exemplo, a lei de terras aqui no Brasil. O momento da lei de terra, o Brasil está competitivamente, o preço da terra no Brasil é competitivo se comparado com o da Argentina. Então, há uma tensão também nesse sentido. Tá ótimo. É isso. Muito obrigado novamente por ter vindo. De nada.